pastor, e nada me faltará. Caminhar-me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oração a Obaluauê. Ó Mestre da vida, protege seus filhos para que suas vidas sejam marcadas pela saúde. Tu és o limitador das enfermidades. Tu és médico dos corpos terrenos e almas eternas. Suplicamos sua misericórdia, que suas chagas abriguem nossas dores e sofrimentos. Concede-nos corpos sadios e almas serenas. Mestre da cura, amenize nossos sofrimentos, nossos resgates nessa encarnação. Atotô, meu Pai, Obaluauê, dominador das epidemias, de todas as doenças e da peste, Senhor da terra, meu Pai eterno, dai-nos saúde para nossa mente e para nosso corpo. Reforçai e revigorai nossos espíritos, para que possamos enfrentar todos os males e infortúnios da matéria. Atotô, meu Pai, Obaluauê, Atotô, meu velho Pai, Mestre das almas, Mestre dos mestres, seus filhos se curvam diante da tua aura luminosa, na magia do milagre que virá de tuas mãos santificadas. Dai-nos a esperança da tua ajuda, dai-nos a coragem diante do martírio, com o exemplo da tua humildade e da tua resignação. Salve o Senhor, Rei da terra, médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da bem-aventurança. Em ti depositamos nossas dores e amarguras, rogando-te as bênçãos de saúde, paz e prosperidade. Faz de nós, Senhor do trabalho, filhos de bom ânimo e disposição, para triunfar na luta pela sobrevivência. Faz que sejamos dignos de merecer todo dia e toda noite vossas bênçãos de luz e misericórdia. Atotô, Obaluauê. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim na terra, vamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, saudar e agradecer a presença de nossos mentores, nossos guias e nossos irmãos espirituais. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô e a Iemanjá, saudamos a Obaluauê e a Oxum.
Saudamos a todos os orixás da nossa casa, os nossos protetores, pedindo forças para o trabalho dessa tarde. Que nossos irmãos do bem possam nos inspirar, nos intuir e nos guiar, a fim de que possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados, que buscam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a São Miguel Arcanjo, a São Francisco e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todas as crianças do mundo que possam crescer longe da violência e longe do abandono, que elas possam crescer num ambiente de amor. Pedimos por todos que de alguma forma colaboram e ajudam a creche e os projetos sociais e espirituais da Casa de Francisco de Assis. Queremos pedir por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados em nossa caixinha de pedidos. Por fim, queremos pedir por toda a humanidade, que o bem e o amor vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o pão da vida, parte 5, desfecho. João, capítulo 6, versículos 59 a 71. Essas coisas disse ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos de seus discípulos disseram: difícil é esse ensino, quem pode entendê-lo? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Então, se visses o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita nada. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Mas alguns há entre vós que não confiam, pois Jesus conhecia desde o princípio os que não confiavam e quem o havia de entregar. E falou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Desde aí, muitos de seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida imanente, e nós confiamos e sabemos que tu és o Santo Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu a vós os 12? E, no entanto, um de vós é adversário. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, porque era ele quem o havia de entregar. Explicação de Torres Pastorino. Esse longo trecho do Evangelho de João foi dividido em 5 partes, recebendo essa última parte o título de O Desfecho. Terminada a aula de sapiência, o evangelista dá conta do que se passou a seguir, relatando as reações dos discípulos dos 12 discípulos, sem falar mais aos outros ouvintes. Em primeiro lugar, anota que Jesus deu esse ensino na sinagoga de Cafarnaum, salientando o ambiente fechado e mais escolhido em que falou,
como se quisesse sublinhar que não foi ao ar livre. Terminado o discurso, provavelmente já fora da sinagoga, formaram-se grupos dos mais chegados, os 12, com os discípulos que habitualmente acompanhavam Jesus em suas pregações pelas aldeias, e passaram a comentar o que tinham ouvido. Alguns dos discípulos acharam os conceitos emitidos demais duros e difíceis de ser entendidos pela razão e, portanto, inaceitáveis. Jesus, então, pergunta se o ensino ministrado os escandalizou, isto é, se lhes foi uma pedra de tropeço no caminho evolutivo. E logo dá a chave para confirmar que nada do que disse se refere à carne física, à personalidade, mesmo após a desencarnação. Não se trata de corpo, seja ele denso ou astral. A explicação é taxativa. O que vivifica é o espírito. O que temos que comer e saborear e beber é o espírito. A carne para nada aproveita, de nada serve. É simples condensação transitória da energia. Tudo o que o Cristo falou, todas as palavras, são espírito e são vida. E assim Jesus explica como devemos interpretar suas palavras neste e em qualquer outro ensinamento. Com a penetração psicológica própria de seu nível evolutivo, Jesus percebia a vibração tônica fundamental de cada um e, portanto, sabia quem eram os que não estavam suficientemente amadurecidos para acompanhá-lo. Essa foi a razão pela qual dizia que ninguém podia ir a ele senão pelo Pai. Realmente, só pela atração do Pai, que em cada um reside, é que conseguimos evoluir até o encontro com Cristo. Se não respondermos ao apelo do amor, então, pior ainda, andaremos para trás. A quem incumbe a tarefa de instruir, não importa o número de seguidores, nem os aplausos vazios. Quanto mais elevado é o ensino, menos criaturas poderão compreendê-lo e acompanhá-lo. Não se assusta de ver, periodicamente, seu grupo de estudos esvaziar-se de muitos elementos e chegarem outros para substituí-los. Desses outros, ele já sabe, muitos também se retirarão. E no fim, talvez ele tenha apenas um pequeno rebanho em redor de si. Não importa. O que sobretudo importa é não trair o recado que traz para a humanidade. Aqueles que são trazidos pelo Pai, estes virão a ele. Os outros que chegam por curiosidade ou por ambição de conseguir poderes, ou pela vaidade, ou em busca de favores espirituais, ou pior ainda, em busca de posições materiais, todos esses se retiram mais cedo ou mais tarde, desiludidos de não encontrar o que buscavam ou escandalizados com o ensino de verdade. Jesus encontrou entre os seus escolhidos um adversário que o entregou aos inimigos que eram. Por que nos queixarmos de encontrar entre os que frequentam nossas rodas espirituais adversários muito mais mansos que se limitam a falar contra nós por interpretar mal nossas palavras ou nossos atos, ou quando muito a caluniar-nos? Agradeçamos ainda mais que sofremos tão pouco, especialmente porque ainda temos a consolação de que nós não escolhemos nossos seguidores, fato que causou ainda mais profunda tristeza em Jesus. Então aqui nós temos nesse evangelho, ele traz o evangelho de João, que é um evangelho bem longo, é um evangelho com mais de 70 versículos.
Torres Pastorinho dividiu esse evangelho em 5 partes, todas com o mesmo nome, o Pão da Vida. E ele vem trazendo muitas informações, né? Então a gente vai se atentar nessa questão do pão, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre todas as informações que esse evangelho nos traz. Só que a gente tem um tempo curto, né, para a gente falar. Então vamos nos atentar sobre essa questão do pão. O que é o pão? O pão é o alimento, né? O alimento. E a gente é feito de quê? De corpo e alma, né? Corpo, alma, que é o nosso espírito. Quando a gente está encarnado, a gente chama de alma. A gente se alimenta, o nosso corpo físico e a gente precisa alimentar também o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Alimentar o nosso corpo físico, a gente sente fome, é fácil. E é fácil também a gente perceber quando a gente faz escolhas ruins para alimentar o nosso corpo físico. É fácil da gente perceber quando a nossa escolha é ruim, porque a gente percebe, ou com os exames, ou por falta de energia, a gente logo vê que algo está acontecendo. A gente faz um exame de sangue, ou outro exame qualquer, a gente vê que ou está faltando vitamina, ou está com excesso disso, com excesso daquilo, o médico vai logo detectar, olha, você precisa melhorar isso, diminuir aquilo, ou você aumentou o peso, diminuiu o peso. Sabe lá o que aconteceu? Ele detecta que as suas escolhas para alimentar o seu corpo material não tá bom. E você só vai melhorar naquilo quando você melhorar as suas escolhas para alimentar o seu corpo físico. E aí a minha pergunta vai, e alimentar o seu corpo espiritual? Como é que a gente faz essas escolhas? Como é que a gente detecta o que a gente está fazendo para alimentar a nossa alma? O que a gente está fazendo para alimentar o nosso espírito? Porque é muito sutil essa percepção, né? Nós como morando, habitando no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é maior que o bem, em outros mundos, o bem vai, em outros mundos mais evoluídos, o bem vai ficando maior que o mal. Porém, no mundo que a gente habita ainda, no mundo de provas e expiações, o mal ainda é maior que o bem. Então, o que é mais curioso para nós, seres humanos, habitantes no mundo de provas e expiações? As notícias ruins ou as notícias boas? O que demora mais nas mídias sociais? O ruim ou o bom? O ruim. O que desperta mais curiosidade na gente? O ruim ou o bom? O ruim. Então a gente ainda vive essa situação, né? Então a gente precisa procurar essa nossa forma de alimentar a nossa alma, ela precisa buscar pensamento bom. A gente precisa buscar situações boas, porque senão a gente começa a se alimentar de coisas ruins e a nossa vibração começa a cair, né? O que melhora a nossa vibração? O que melhora o nosso espírito? Quais são os alimentos bons? Bons pensamentos, meditação, boa música, boa leitura, oração, fé. Isso vai melhorar a nossa parte espiritual. Só que a gente precisa se dedicar a isso em algum momento do nosso dia. Ou da nossa semana. Em algum momento a gente precisa pegar e falar assim, agora eu vou me alimentar o meu espírito de coisa boa. Já falei aqui em outros momentos que a gente tem, como se estivesse aqui em cima da gente, um outdoor que mostra a quantas andam a nossa vibração. E aí existe a lei da atração. A gente vai atrair para nós, para perto de nós, os espíritos similares à vibração que a gente emana.
Então, se a gente está com aquela vibração baixa, a gente vai atrair para perto de nós espíritos similares. Se a gente está com uma vibração alta, a gente vai atrair para perto de nós espíritos com vibrações similares e altas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, perceber se aquilo que a gente está alimentando a nossa alma está nos fazendo bem. Isso cabe a nós perceber. A gente precisa entender o que está fazendo bem, o que está fazendo mal. Porque a vibração baixa também acaba fazendo mal ao nosso corpo físico. Não é à toa que aumentou enormemente o número de pessoas deprimidas, baixo astral, precisando procurar psiquiatria e tudo mais. Por quê? Essa vibração ruim também leva a gente para o baixo astral, afasta as pessoas de nós. Então a gente precisa perceber, e é sutil essa percepção, perceber o que não está te fazendo bem. E procurar essas boas leituras, essas boas informações, a meditação. A gente tem um péssimo hábito de achar, não consigo meditar não, porque é muito calmo para mim. Achar que ficar ligado no 330 é ótimo. Não, a gente precisa da meditação, a gente precisa de uma paz, a gente precisa daquele momento de conexão, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa de boas leituras, de boa música, de abaixar um pouquinho, de dormir em paz, de ir diminuindo, de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito com coisas boas. Porque o nosso espírito não vai fazer um exame de sangue para ver se está tudo bem ou não. Ele vai só mostrar ali no outdoor e vai atrair aquele espírito ruim. E essa atração acaba também trazendo pior coisa. Graças a Deus, a nossa evolução só precisa de nós mesmos. Evoluir não precisa de mais ninguém. A gente precisa de nós e do nosso esforço. Mas o nosso esforço é real. A gente precisa querer evoluir. A gente precisa estudar, saber por onde a gente caminha, fazer boas escolhas. A gente tem o nosso livre-arbítrio. O esforço é real, a gente precisa querer mesmo, mas a gente também não precisa de ninguém, a gente só precisa da gente. Eu quero melhorar, eu vou melhorar, então eu vou conseguir. A gente só precisa querer, se perceber, olhar para si próprio e querer de fato melhorar. Tudo está ali no Evangelho, tudo está ali na conexão que a gente vai fazer. Tudo está nas palavras que a gente tem. E quando a gente começa, a gente vai melhorando tanto, que vai ficando mais fácil. Tudo vai melhorando, porque a gente vai tendo ajuda. A gente vai atraindo para perto de nós, de fato, esses espíritos que vão ajudando a gente a melhorar. Então é para dar o primeiro passo. Então que a gente consiga, de fato, dar esses passos maiores, dar esses passos melhores e fazer boas escolhas na hora de alimentar o nosso espírito, na hora de alimentar a nossa alma. Prestar atenção nesses alimentos que a gente escolhe. Tá bom? Então vamos fazer aqui pedir forças para o nosso passe. Pedimos à corrente franciscana e a todos os orixás que limpe o nosso campo vibratório e nos harmonize, que nos prepare para o passe, esse passe que é luz e energia, esse passe que cura, que equilibra, que transforma as energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição em conexão com a espiritualidade. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazer com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós instrumentos da sua paz, onde houver ódio que eu leve o amor,
Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna.